Você quer aprender a montar uma carteira de investimentos na prática e aí não ficar mais dependendo ali 100% do seu gerente, do seu assessor de investimentos, e aí você consegue ter mais independência, mais autonomia para poder controlar a sua vida financeira. Se essa é a grande questão que você quer aprender, fica aqui nesse vídeo que eu vou estar te ensinando ali a parte racional por detrás de cada ponto ali para você montar uma carteira de investimentos. E aí nos próximos vídeos a gente vai estar pegando na prática casos reais de como montar uma carteira de investimentos. E aí você vai pegando ali as características e vai adaptando para você ficar cada vez mais independente, beleza? Então, é isso daí, fica comigo, roda a vinheta! Salve doutores, meu nome é William Reis, sou o criador aqui da Escola de Investidores e hoje a gente vai aprender um tema bem interessante que vai ser como montar a sua carteira de investimentos, tá? Então, como eu disse lá na introdução, a gente vai aprender nesse primeiro vídeo toda a parte ali do racional por detrás de como montar a sua carteira. E aí você vai ver que vai ser bem interessante, sem esses conteúdos você não vai conseguir montar a sua carteira, tá? Então, olha só, vem aqui comigo. Para a gente montar uma carteira de investimento ali na prática, a gente precisa responder algumas perguntas básicas. E a primeira pergunta que você tem que saber é o seguinte: qual é o seu perfil de investidor, tá? E aí eu trouxe aqui basicamente 3 perfis, que vai ser ali o conservador, o moderado e o agressivo. E aí tem outros também, tá? E é o seguinte, perfil conservador vai ser aquele camarada que ele não quer correr estresse nenhum, não quer passar emoção, quer tranquilidade ali nos investimentos dele. Então ele vai botar hoje uma aplicação e no futuro vai querer resgatar sem ter muito estresse. Olha só, vou colocar aqui o gráfico de como que funciona uma carteira conservadora. Então veja que é algo bem linear, não tem muita confusão ali com esse tipo de investimento, né? A gente tem outro tipo de investimento que vai ser um perfil moderado, tá? E aí é o seguinte, o cliente que tem esse perfil moderado, ele já topa correr um pouco mais de risco, tá? Porque ele quer ganhar um pouquinho a mais de grana. Só que também não quer ser algo demais, quer correr um risco ali moderado, né? Então, olha só, vou colocar aqui agora um gráfico de uma carteira com perfil moderado para você ver. Perceba que já tem uma oscilação um pouco maior, e aí então tem um risco maior. No longo prazo, esse cara vai ganhar mais do que o cara que tem um perfil conservador, mas só que não tem uma oscilação muito grande, tá? Então percebe que no perfil moderado, que é onde a maioria das pessoas se encaixam ali, que a gente vê no dia a dia no escritório, né? Esse pessoal que tem um perfil moderado, então topa correr mais risco, mas não demais. E a gente tem por fim ali o perfil agressivo. Olha só, vou colocar aqui do lado o gráfico do perfil agressivo, e aí veja que esse camarada aqui, ele quer correr risco, ele quer volatilidade, porque ele sabe que no longo prazo, correr mais risco vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro do que esses outros perfis aqui. Então percebe que o negócio oscila demais, né? O cara tem que ter um coração bom. Não temos somente esses 3 tipos de perfil. Tem um camarada que ele está aqui entre o conservador e moderado. A gente pode dizer que é um moderado conservador, porque é o seguinte, ele não quer ficar ali muito exposto, não quer ir para fundos multimercado, por exemplo, quer ficar mais tranquilo, mas também não quer ficar 100% conservador. Ele quer ganhar um pouquinho mais de grana. Então ele é um perfil ali conservador moderado. Ou então tem um camarada que ele é moderado, mas está querendo botar um pé ali no agressivo, ele está estudando mercado, está pegando confiança, então ele é um moderado agressivo. E aí percebe que quanto mais o cara estuda ali sobre o mercado financeiro, mais ele tende a ficar ali com perfil moderado ou agressivo, porque ele vai entendendo ali como que funciona o mecanismo, né? Então é muito difícil a gente ver alguém que entende muito de mercado com perfil muito conservador, né? Normalmente o cara já domina um pouco mais ali de ferramentas e aí consegue sofisticar mais os investimentos dele, né? E aí a gente tem também um cara ali que tem um perfil muito agressivo, é o cara que é 100% bolsa de valores, vai para cima, não tá nem aí, é um cara mais tranquilo também, quando a bolsa cai demais ele não se anima muito, quando sobe também ele não fica se empolgando, é um cara bem tranquilo, bem sossegado, que aí ele consegue ser um cara bem agressivão, ficar 100% em bolsa e fica tranquilo, tá? Então isso aqui vai ser a primeira coisa que você tem que responder. E aí, você que tá aí do outro lado precisa responder essa pergunta: quais desses 3 perfis ou a interação entre eles que você se encaixa mais, que você se adequa mais, que você se sente mais confortável? Porque é o seguinte, investimento tem que ser algo que vai te trazer segurança, tranquilidade, né? Se você começa a fazer os investimentos e aí não consegue dormir de noite, fica agoniado, fica com medo, você montou uma carteira com um perfil errado ao seu. E aí não adianta, você vai ficar agoniado, né? Já pensou um cara que é conservador e aí começa a montar uma carteira de agressivo, esse cara nem vai dormir de noite. Então, esse daí é o primeiro ponto que a gente tem que ver, tá? Segunda questão vai ser ali os objetivos. Então, qual é o seu objetivo com o dinheiro
de curto, médio e longo prazo. Então suponha que tem um camarada que ele tem um perfil agressivo, tá? Ele está com a grana parada e aí ele vai querer investir na bolsa de valores, mas ele vai precisar do dinheiro daqui 6 meses porque ele vai fazer uma reforma na casa dele. Então percebe que mesmo esse camarada tendo um perfil agressivo, mas como ele vai usar o dinheiro no curto prazo, a gente tem que ser mais conservador na montagem da carteira dessa pessoa. Por quê? Esse camarada vai precisar do dinheiro logo. E bolsa de valores exige um certo tempo para o investimento maturar. Se esse camarada sair com 6 meses, ele pode perder dinheiro. Então, precisa de calma. E aí, você que está do outro lado, na hora de você montar ali sua carteira, o que você vai fazer com esse dinheiro ali no curto prazo? Você vai precisar dele ou então pode deixar lá mais tempo, você não vai ficar precisando dele logo, você vai trocar de carro, você vai fazer um MBA fora, você vai fazer uma viagem para o exterior, você vai fazer uma reforma na sua casa. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Você precisa responder isso daqui para a gente montar uma carteira mais adequada ao seu perfil. Então perceba que respondendo essas duas perguntas, a gente já vê que para montar uma carteira de investimentos é algo bem complexo e algo bem personalizado, que a gente tem que olhar pessoa por pessoa. Porque às vezes o cara pode ser ali moderado, mas vai ficar no longo prazo, vai deixar lá o dinheiro 10 anos, então opa, a gente pode ir para a bolsa. Ou então não, o cara tem um perfil agressivo, mas vai precisar do dinheiro no curto prazo, igual esse exemplo que eu falei, ele vai reformar a casa. Então não tem como a gente montar uma carteira 100% agressiva para ele. Então cada caso é um caso, a gente precisa personalizar essa carteira, tá? E aí, você do outro lado, tá respondendo essas perguntas, tá conseguindo desenvolver? Isso é muito importante para a gente dar continuidade ali nas próximas aulas, tá? Vem comigo aqui. Seguinte, terceira pergunta também é muito importante. Qual o seu nível de conhecimento sobre mercado financeiro, tá? O MF é mercado financeiro. Você acompanha o mercado, você está ali de olho, sabe o que está acontecendo? Isso aqui é extremamente importante de você estar respondendo. Por quê? Se você não acompanha nada, não sabe nada de mercado, você precisa passar a acompanhar, tá? Nem que seja o mínimo ali, mas você precisa acompanhar. Porque se você não vê nada de mercado financeiro, você começa a fazer ali seus investimentos, o que vai acontecer? Na hora que o mercado começar a oscilar, você vai ficar angustiado e vai acabar vendendo, tá? Então você precisa conhecer um pouco, precisa estudar, vem aqui, assiste os vídeos da gente aqui na Escola de Investidores, conhece o mercado, vê como que ele funciona para poder você conseguir então saber o que está acontecendo e não ficar angustiado ali nos momentos de oscilação, tá? Ficar mais tranquilo. Então veja, você não precisa ser um cara igual a gente aqui que estuda todos os dias ali mercado, tá sempre acompanhando, mas você precisa saber como que funciona, saber o que é uma ação, o que é uma debênture, saber o que está acontecendo no mercado, mesmo que seja superficial, só para você ficar antenado, beleza? Então não adianta nada o camarada ser aqui agressivão, querer investir em bolsa, mas não sabe nada, não sabe nem o que é uma ação. Não sei. Porque esse camarada vai acabar vendendo na baixa, vai perder dinheiro. Então, conhece ali sobre o mercado financeiro, aprende, para depois você começar a montar uma carteira, tá? E aí, por fim, a quarta e última pergunta é, você possui dívidas? Se possui dívida, paga a dívida primeiro e depois começa a fazer investimento, tá? Porque os juros da dívida é bem maior do que os juros do investimento. Então, se você ficar com dívida e querer investir, você está se enganando, porque a dívida aqui vai crescer muito mais rápido, tá? Então, paga as suas dívidas, depois você vem ali para os investimentos, tá? Agora a gente vai passar para a parte de cada quadro. Trouxe esse gráfico aqui para a gente, que vai ser o gráfico da independência financeira, beleza? Então é o seguinte, você vai ficar um certo período ali da sua vida acumulando, tá? E aqui nesse eixo a gente tem o tempo, então quanto mais o tempo passa, mais você consegue acumular, até chegar num certo ponto, ponto de equilíbrio, onde você vai ter um certo patrimônio que já consegue bancar ali os seus custos de vida, tá? Sem que você precise trabalhar para poder pegar o dinheiro. Então você chegou no patamar aqui que você está tranquilo, tá? E aí depois disso a gente vai fazer ali a perpetuação, vai manter esse dinheiro para poder não acabar e você continuar ali com seu patrimônio, beleza? William, como que eu faço para calcular esse ponto de equilíbrio? Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, onde eu ensino você a fazer esses cálculos. Quanto que eu preciso juntar para poder chegar ali a tal valor, tudo certinho. Então assiste lá esse vídeo para poder você ficar craque e entender essa parte aqui, beleza? E é o seguinte, para a gente chegar nesse gráfico aqui e a gente conseguir começar a trabalhar, a gente precisa dar foco aqui em algumas coisas, tá? Primeira questão aqui vai ser os investimentos, e aí a gente já viu que para fazer os investimentos a gente precisa seguir aqui todo esse passo a passo, e aí para começar os investimentos a gente precisa obrigatoriamente ter uma reserva de emergência, tá? Reserva de emergência vai ser ali um dinheiro de alta liquidez, tá? Então, eu preciso de dinheiro ali porque bateu o carro.
já tira aqui do banco, entendeu? Já tira o dinheiro bem rápido ali, é liquidez. Então, dinheiro de liquidez, você não tem que ficar se preocupando ali se está rendendo muito ou pouco. Você tem que se preocupar com liquidez. Precisou do dinheiro, ele tem que estar disponível ali na hora para você, tá? Então, sempre tem ali uma reserva de emergência, beleza? De 6 a 12 meses ali do seu salário, seu custo de vida mensal ali, para poder você ter tranquilidade. Porque não adianta nada, você começou a fazer os investimentos ali na bolsa de valores, aí, sei lá, vai fazer uma reforma na sua casa, porque veio uma chuva, quebrou não sei o que, vai precisar reformar, coisa ali de última hora, né? E aí aconteceu esse incidente, aí você vai e tira dinheiro da bolsa para poder fazer a reforma na casa. Aí não tem condições, né? Aí desse jeito você nunca vai crescer o seu patrimônio. Então, a primeira coisa ali, você tem que ter uma reserva de emergência, tá? Nos seus investimentos. Segunda coisa, dependendo ali da pessoa, dependendo ali do perfil da pessoa, é necessário que tenha ali uma proteção, um seguro, né, para essa pessoa. Porque é o seguinte, nessa fase de acumulação aqui, pode acontecer algum acidente com você, você não conseguir mais trabalhar, enfim, pode acontecer N fatores ali, tá? E aí você precisa chegar nesse ponto de equilíbrio. Se você se machucou antes, aconteceu alguma coisa, e aí você não vai conseguir chegar até aqui, como é que faz? Então, precisa da proteção para... Caso aconteça alguma coisa nesse período aqui, ele já vem e te joga diretamente aqui para o ponto de equilíbrio, a fase de perpetuação, tá? Então é importante a gente ver ali um seguro para os investimentos, mas sempre respeitando o perfil, né? Tem cara que às vezes não vai ter o perfil para fazer isso daqui, então a gente pula essa fase. Se você tem perfil, a gente precisa ver essa questão de proteção. Também a gente precisa ver ali a aposentadoria. Então é o seguinte, nos investimentos a gente sempre vai ter que olhar ali curto, médio e longo prazo, tá? Olha só, reserva de emergência, curto prazo, precisou do dinheiro, tá ali. Investimentos em geral, você vai ficar ali médio, longo prazo, tá bom? Ah, eu vou fazer ali uma renda fixa, tem um certo prazo para vencer e você pegar o dinheiro. Então veja que aqui, ó, investimentos vai ficar médio, longo prazo, e aí a parte de aposentadoria vai ser longuíssimo prazo. Para a gente ter toda uma vantagem tributária ali na aposentadoria, a gente precisa ficar ali mais de 10 anos no investimento, né, para poder pagar a alíquota mínima de imposto de renda, que é 10%. Então olha só, a aposentadoria tem ali as suas vantagens, e aí quando você aposentar, você vai ficar recebendo mensalmente um valor, e aí não dá para confiar 100% no INSS, né? Então você tem que fazer a sua própria aposentadoria e esquece governo, tá? Então olha só, você precisa também fazer uma coisa de longo prazo. E aí, por fim, se você chegar a acumular grandes fortunas ali, a gente também tem que se preocupar com questão de sucessão, tá? Então olha só, veja que para montar uma carteira tem todo um racional por detrás e é algo bem personalizado, né? Então a gente precisa conhecer o seu perfil, precisa ver ali os seus objetivos de curto, médio, longo prazo, precisa ver seu nível de conhecimento, não sabe muito, tem que fazer um curso, tem que aprender sobre o mercado, precisa ver a questão de dívida, se possui ou não. E aí, olha só, você vai muito provavelmente, quem está assistindo aqui os nossos vídeos, está ali na faixa etária de 24 a 35 anos, né? Eu consigo olhar pelos dados do YouTube. Então você está nessa fase de acumulação para poder chegar aqui na fase de perpetuação. Então você precisa cuidar ali dos investimentos, ter uma reserva de emergência é para liquidez, tá? Então esquece o negócio de rentabilidade em reserva, que eu vejo muita gente quebrando cabeça com isso daqui por bobagem, besteira, porque não estuda aqui com a gente, né? Então tem que ver questão de proteção, dependendo ali do seu perfil, aposentadoria e por fim a sucessão, tá? Então é o seguinte, essa foi a nossa primeira aula, espero que você tenha gostado. Se gostou, comente aqui embaixo, fale alguma coisa, dê orientações, sugestões, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, beleza? Para poder a gente trazer mais conteúdos aqui para você. Então é o seguinte, a gente encerrou aqui essa primeira parte, onde a gente trouxe ali o racional de como montar uma carteira de investimentos, e aí no próximo vídeo a gente vai para a parte prática, tá? Mas aí não adianta ir para a prática sem conhecer isso daqui, né? Então, é isso daí, doutor. Se você ficou até o final, você é um guerreiro, beleza? Então, é isso daí, eu vou ficando por aqui. Cordial abraço para todos vocês. Ao encerrar o vídeo, vou deixar 3 sugestões de vídeos aqui. Então, escolhe um, assiste e bora-se embora. Valeu, fui!